Bom, meu nome é Lucas, eu sou aluno do curso de Engenharia de Controle e Automação e algum tempo atrás eu comecei um estudo referente ao meu TCC, que vai ser terminado no fim desse ano, e eu conversei com o professor André. Inicialmente o meu propósito era construir um drone e aplicar a lei de controle, só que isso não é viável, pelo que a gente conversou, e não é lógico também tu aplicar direto uma lei de controle num quadrirotor, porque está suscetível a muitos erros. Então, eu comecei, desde a parte conceitual, algum tempo atrás, comecei a estudar mecânica de voo para quadrirotores e estou achando muito interessante também essa área. Então, eu vou mostrar um pouco do objetivo do meu TCC. Então, o objetivo principal do meu TCC é realizar a simulação hardware in the loop com o controlador do quadrirotor. Então, eu utilizaria o controle automático de voo e aplicaria no meu controlador e faria o teste do hardware, só que não no sistema real, seria feito no X-Plane. Então, uma comunicação entre o microcontrolador e o X-Plane seria feita para realizar a simulação de hardware in the loop, que ela é essencial antes de ser aplicada a um sistema real. Então, agora, o primeiro objetivo do meu trabalho seria obter os modelos de mecânica de voo que são aplicados que dão as equações matemáticas que vão ser utilizadas pelo sistema de controle. Então, a metodologia utilizada no trabalho é a metodologia de complexidade incremental, que é utilizada na maioria dos projetos de piloto automático, onde começa pela revisão bibliográfica dos conceitos de mecânica de voo, de estimação de estado e de controle. Depois a gente usa esses conceitos e a gente aplica no MATLAB, utilizando os modelos analíticos, para validar o sistema. Depois a gente valida o sistema a partir do simulador, no caso o X-Plane, que já foi utilizado pelo William no TCC dele também, que é a simulação software in the loop. E após isso é feita a simulação hardware in the loop, onde em vez de ser simulado o controle no MATLAB, ele é aplicado diretamente no microcontrolador. E é feita a comunicação com o computador do hardware do microcontrolador com o X-Plane, através de um protocolo DP. Então, para começar a modelagem do motor, essas são as hipóteses dadas para a gente conseguir realizar os cálculos. Então, o veículo é considerado como um corpo rígido, a estrutura é simétrica, o centro de massa coincide com a origem do sistema, que é o dado nome de sistema dextrógeno, se não me engano. As 4 hélices contidas no mesmo plano, a distância entre o centro de massa e o plano da hélice é desprezível, os motores são numerados de 1 a 4 no sentido horário, os motores 1 e 3 giram no sentido horário, 2 e 4 no sentido anti-horário, não, ao contrário. E as 4 hélices provocam forças de tração paralelas, perpendicular ao plano das hélices. Os 4 motores são idênticos, bem como as 4 hélices, e a força de arrasto é desprezível. Então, essas são as hipóteses dadas para a gente realizar, para a gente obter as equações. Então, esse é o sistema de coordenadas do quadrirotor. Todas as variáveis, elas dependem de 2 sistemas de variáveis, onde o primeiro sistema de variável, um sistema de variável está preso na Terra, que é o sistema de variável inercial, onde o x aponta para norte, o y aponta para este e o z aponta para baixo. E o outro sistema de referência está no quadrirotor, no corpo do quadrirotor, onde a origem está no centro do quadrirotor. Então, e o x aponta para o motor 1, o y aponta para o motor 2 e o z para baixo. E aqui a gente pode ver então os 4 motores, onde o motor 1 e o motor 3 giram no sentido anti-horário, o motor 4 e o motor 2 giram no sentido horário, e eles geram uma força de empuxo para cima. Os 4 motores geram uma força de empuxo para cima, no sentido menos z, no caso, porque o z aponta para baixo. Então, para a gente conseguir tirar as equações de cinemática e dinâmica de translação, a gente usa, de translação e de rotação, a gente usa a formulação de Newton-Euler. Então, primeiramente, a gente tem essa equação, que é a segunda lei de Newton, onde a gente relaciona todas as forças atuantes no sistema, onde Fi é as forças atuantes no quadrirotor, e essa aqui é uma matriz que, multiplicada é uma matriz de transformação, que é dada por essa equação aqui, que transforma de um sistema inercial, que é o sistema inercial do corpo, transforma para o sistema inercial, transforma do sistema referencial do corpo para o sistema inercial. E essa aqui é a força-peso. Tá? Então, aqui a gente tem a localização do quadrirotor com relação às coordenadas inerciais.
e a derivada da posição dada a velocidade. E aqui é o vetor E, que é o vetor Z, né, no caso, aqui que aponta para Z, por causa que o peso aponta para baixo. Então, a partir dos ângulos de Euler, a gente consegue determinar, a gente consegue orientar um sistema em relação ao outro. Então, se a gente tem um sistema girante que é o quadro rotor, a gente quer determinar a posição e a orientação, a atitude dele em relação ao sistema inercial. E para isso, a gente faz três rotações fictícias. No caso, a gente gira no torno do eixo Z, do eixo Y e do eixo X. Através dessas três rotações fictícias, a gente consegue chegar de um sistema a outro. Então, no caso, a gente tem aqui o Z0, Y0 e X0, o sistema inicial. Então, primeiramente, ele fica o X0, continua no X0, a próxima iteração, que é o Z1, no caso, continuaria no Z1 e giraria, formando um ângulo φ no plano XY. Depois ele giraria ao redor do plano Y1, então o Y2 ficaria no mesmo lugar e geraria um ângulo θ. E depois giraria ao redor do eixo X e geraria um ângulo φ. E no caso, a ordem da rotação ela modifica. Então, a ordem mais utilizada para esse sistema é a ordem 3, 2, 1. No caso, a primeira tu gira em relação ao Z, depois em relação ao Y e depois em relação ao X. Então, depois disso, então, a derivada dos ângulos de Euler, que é a velocidade, no caso, elas estão em função, a gente pode determinar a função delas com relação à velocidade angular do corpo em si. Então, por causa que essas velocidades elas são fictícias. Então, a gente consegue, essa função aqui, ela determina qual que é a velocidade angular real do corpo. Bom, então, aqui a gente tem essa equação aqui, que é a equação da rotação de Euler, a rotação de Euler para a gente obtém essa equação aqui através da segunda lei de Newton da rotação, onde a gente tem os somatórios dos momentos angulares e a quantidade de movimento angular, onde o H é igual a inércia vezes a velocidade angular, e a gente considera que o momento angular é um vetor girante, com respeito a um referencial fixo. Então, a gente substitui essa equação aqui e ela passa a ter esse componente aqui de uma multiplicação vetorial. Então, aqui a partir dessa equação a gente tem a matriz de inércia, e os somatórios dos momentos angulares. No caso específico do quadrirotor, ele é um corpo bissimétrico. Então, a gente pode ver aqui no próximo slide que os produtos de inércia, aqui no caso, eles vão ser nulos. Por causa que ele é bissimétrico, no caso, então todos os produtos de inércia vão ser nulos. A gente só vai ficar com a matriz, com a diagonal principal, que vai simplificar bastante os cálculos, porque depois a gente vai multiplicar pelos momentos e não vai ficar a aceleração angular não vai ficar em relação só do momento L, do P e do Q, vai ficar em relação ao M. Então, isso simplifica os cálculos. Então, aqui fazendo essa multiplicação vetorial, a gente encontra, e fazendo os cálculos restantes, a gente encontra essa equação aqui, que relaciona os momentos com a aceleração angular. Então, antes a gente discutiu a cinemática do quadrirotor, um pouco da dinâmica. E aqui, nessa parte, a gente começa a levar em consideração as características do corpo físico, que no caso da translação, vão ser a massa e a força. E no caso da rotação, vai ser a matriz de inércia e o momento de inércia. Então, aqui, primeiramente, a gente tem que a força de empuxo gerada pelos motores, elas vão ser proporcionais à velocidade angular dos motores, multiplicada por um coeficiente de empuxo da hélice. Aqui, esse coeficiente de empuxo é isso aqui, onde aqui é o coeficiente de empuxo.
Aqui é a densidade do ar, aqui é a área, e aqui é a área da hélice, e aqui é o raio do rotor. Então, aqui a gente pode substituir nessa matriz aqui essas 4 forças que são geradas por cada motor. No caso, elas vão ser geradas, elas vai ser uma força gerada para cima, então na posição vertical, no eixo Z, no eixo menos Z, e não vai ter nenhuma força no eixo Y, no X e nem no Y. No caso, isso é uma simplificação, porque no caso teria forças atuantes ali por causa do vento e de outros eventos. Então, aqui a gente tem que é negativo, né, por causa que aponta para cima, o empuxo aponta para cima e a coordenada Z está apontando para baixo. Então, a gente é negativo e o coeficiente de empuxo pode ir para fora da matriz por causa que ele é igual para todos os motores. Tá. Então, substituindo aquela equação as forças atuantes no corpo, substituindo nessa equação que relaciona todas as forças atuantes no referencial inercial, a gente obtém essa equação aqui, ó, onde essa parte aqui é a matriz de transformação, só que só a terceira coluna, no caso, por causa que essa força aqui ela atua só no eixo Z. E aqui a gente pode ver que o movimento de rotação ele atua diretamente na translação, por causa que aqui estão os ângulos de Euler. Então, se ele for se ele for não nulo, ele vai gerar uma força no plano norte e este. Então, se ele for zero, vai ficar assim, ó. Se esses ângulos, se o ângulo φ e o ângulo θ for zero, essa matriz vai ficar assim e vai ser uma força atuante só para cima. No caso, se eu tiver um ângulo aqui, nesses ângulos, se ele não for não nulo, ele vai gerar uma força horizontal. Então, o quadrirotor ele depende, a translação, o movimento dele depende da rotação dele. Então, aqui a gente discutiu as forças do quadrirotor, agora a gente vai mostrar os momentos do quadrirotor. Então, os momentos gerados no quadrirotor, são 2 tipos de momentos que são gerados no quadrirotor. É o momento de empuxo e o momento de reação, momento aerodinâmico de reação. Por causa que o quadrirotor está aqui, então, essa rotação aqui vai ser gerada pela diferença de empuxo dos motores. Está no caso aqui, ó, a diferença de um motor, a velocidade de um motor com outro motor. E o movimento do momento angular n, que ele gira assim, ele não vai depender do empuxo, ele vai depender da velocidade dos motores. Então, a gente leva em consideração o sentido de rotação dos motores. Então, aqui a gente tem a matriz completa dos momentos, com as equações que a gente tirou anteriormente. E daí a gente pode ver que as velocidades dos motores são as variáveis de controle dos movimentos de rotação e translação. No caso aqui, os momentos, eles estão em função das velocidades angulares. E aqui, o movimento de translação, do empuxo, também está relacionado às velocidades. Então, a partir de um sisteminha, a gente consegue definir essa equação aqui, que mostra que a velocidade angular de cada motor, ela está em função do empuxo e dos momentos angulares. E, bom, é isso. As referências. Não sei se eu consegui ser claro. Acho que não.